Agora, no bloco 9, será abordado regressão linear. Esse método é utilizado para obter uma função aproximada a partir de dados experimentais. Então, por exemplo, no ensaio de tração, onde eu tenho valores de deslocamentos e valores de forças para cada instante de tempo, né? A partir desses dados experimentais é possível obter uma função linear aproximada da força em função dos deslocamentos. Lembrando que nesse caso eu vou estar abordando apenas a região elástica, ou seja, nessa região eu previamente sei que eu vou ter uma função linear, ou seja, uma função de primeiro grau, né? Considerando um material metálico, onde eu estou analisando a região linear do material. E para que eu faça isso, eu preciso aplicar a regressão linear, né? Então, aqui eu estou mostrando uma função de primeiro grau, né? Sendo que eu vou obter uma função aproximada, né, que vai descrever o comportamento da força em função dos deslocamentos. E a partir desses dados experimentais, eu vou aplicar a regressão linear através dessas relações, como vocês estão vendo, para encontrar os coeficientes da equação, né? Então, a partir dos dados experimentais de x e y, no caso deslocamento e força, eu vou montar um sistema linear e obter os coeficientes a e b, para depois poder construir a minha função de primeiro grau, que vai descrever aproximadamente o comportamento da força em função do deslocamento, né? Então, inicialmente, eu tenho esses valores, né, de deslocamentos e de forças, né? E eu tenho 100 valores para cada variável, né? Então eu começo na linha 2, vou até a linha 101, né? Ou seja, eu tenho 100 valores instantâneos de deslocamento. E para cada valor de deslocamento eu tenho um valor de força, né? Então eu vou aplicar a regressão linear. Claro que nesse bloco eu não vou mostrar como que eu cheguei nessas equações, né? Eu não vou mostrar como eu cheguei nessas equações, porque eu estou interessado em mostrar para vocês como aplicar para eu encontrar esses coeficientes, os coeficientes A e B, né? O nosso interesse nesse bloco é aplicar a regressão linear, encontrar os coeficientes para depois plotar a função de primeiro grau, né? Então, conforme a regressão linear, eu preciso aplicar essas relações, né, para obter para poder subsequentemente montar um sistema linear e resolver, né? Então eu vou fazer o somatório os somatórios dos valores em x, o somatório dos valores em y, o somatório do produto entre os valores de x e y e o somatório dos valores de x ao quadrado. Mas eu vou fazer isso no ambiente Octave, né? Então, primeiro eu preciso jogar essas duas colunas no Octave. Só que eu vou jogar no formato de linha. Então, eu vou copiar e vou colar ela transposta. Com a força a mesma coisa. Eu vou colar ela transposta, porque eu quero ela no formato de linha. Então, aqui no bloco de notas, e com isso eu vou jogar no Octave. Então, primeiro eu preciso exibir o gestão de comandos, exibir o ambiente de trabalho e exibir o editor. Beleza. Então, no editor, close all, clear all, clc.
e vou colar as duas linhas, sendo que aqui eu tenho valores de x e aqui eu tenho valores de y. Então eu vou plotar só para ter uma noção do comportamento da força em função dos deslocamentos, né? Ou seja, eu vou plotar a força em função do deslocamento. Preciso salvar primeiramente. Opa. Então percebam que eu tenho uma curva que tem um comportamento aproximadamente linear, porque eu peguei dados de um ensaio de tração da região elástica, ou seja, do início do ensaio, né? Porque aqui eu só tenho dados referente ao comportamento elástico do meu material, né? Eu vou encontrar uma curva de tendência muito próxima a essa, né? Aplicando regressão linear. Então o que eu preciso fazer? Eu vou aplicar aquelas fórmulas que vocês estão vendo. Então, somatório de x, vou botar então soma, underline x igual sum x. Assim eu somo os valores de x. Depois, somatório dos valores de y. O que mais eu preciso ter? Somatório do produto de x e y. Então, preciso primeiro encontrar o produto de x e y. X vezes y. Para depois encontrar o somatório de x e y. Vou aplicar sum x e y. E por último, eu preciso ter o x2, que vai ser quem? X elevado ao quadrado. Eu queria encontrar o somatório de x2. Vou chamar de x2 para dizer que é o x ao quadrado. Então eu vou ter sum de x2. Conferir então. Tem o somatório dos valores de x, somatório dos valores de y, somatório de x e y, lembrando que x e y é o produto de x vezes y, é o produto de x com y no caso, né? Ou seja, x vezes y. Eu tenho x2, que é o x ao quadrado, e depois o somatório de x ao quadrado. Então eu tenho todas as relações que eu precisava calcular, né? Então com isso eu vou montar um sistema linear, né? Porque eu vou ter um somatório dos elementos em y, aqui, somatório dos elementos em x, somatório do produto, xy, e o somatório dos elementos de x elevado ao quadrado. Então agora eu vou montar a matriz, né? Matriz igual. O que eu tenho desse lado? Eu vou ter, lembrando que o n é o número de pontos, né? Ou seja, 100. Então eu vou ter 100, depois somatório de x, então eu vou ter soma x, ponto e vírgula ou não. Depois eu vou ter somatório de x novamente. E por último, somatório de x ao quadrado. Certo? Então, aqui faltou colocar o 2. Pronto. Em V eu vou ter quem? Eu vou ter do outro lado o somatório de y e o somatório de x vezes y. Então, somatório de y, que é soma y, ponto e vírgula, somatório de xy, soma xy.
E aqui eu poderia separar por ponto e vírgula também, tanto faz. Eu posso pular a linha ou colocar ponto e vírgula para separar as linhas, né? Então, conferindo, eu tenho 100, que é o número de pontos. Tenho somatório dos valores de x. Depois embaixo, somatório dos valores em x. Somatório dos valores de x ao quadrado. Aqui. Daí do outro lado da igualdade eu vou ter somatório dos valores de y e somatório do produto de x e y. Certo? Então eu vou aplicar o que eu ensinei no bloco onde foi abordado a parte de resolução de sistemas lineares, onde eu mostrei para vocês como solucionar um sistema linear através de produto matricial, sendo que nesse caso eu vou multiplicar quem por quem. Eu teria V igual a M vezes C. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que jogar o M para o outro lado, então vai ficar M na menos 1. M elevado na menos 1 vezes V, que estaria do outro lado da igualdade. E com isso eu isolo o C, que é o vetor com as constantes. Então com isso eu obtenho o C que vale esses dois valores, né? Então o C, quem é o C? O C vai ser o vetor com o elemento A e o elemento B, né? Ou seja, a primeira posição do vetor vai ser o elemento A, a segunda posição do vetor vai ser o elemento B. Com isso, o que eu vou ter? Eu vou ter o A, que vai ser igual a C na posição 1, e eu vou ter B, que vai ser C na posição 2, né? Então, com isso, eu calculo os coeficientes A e B, né, da minha equação de primeiro grau. Lembrando que essa equação de primeiro grau que eu vou montar é uma equação que descreve um comportamento aproximado, né? Porque a regressão linear faz com que eu tenha uma função aproximada. Nesse caso, eu estou aproximando a uma função de primeiro grau, né? Então os valores vão estar muito próximos dos valores experimentais, né? Mas não iguais, né? Eu até vou plotar as duas curvas para mostrar a diferença entre ambas. Então como é que vai ficar a brincadeira? Vai ficar então y, vou botar y maiúsculo para diferenciar, y maiúsculo igual a mais b vezes x, né? E assim eu vou obter os valores de y aproximado. X vão ser iguais, né? Porque x são os valores dos deslocamentos que eu mantenho igual, né? Agora y, né, são os valores que eu estou encontrando de forma aproximada, né? Lembrando que y corresponde à grandeza força e x corresponde à grandeza distância, né? Porque eu estou montando uma função da força em função da distância. Então, eu vou rodar e com isso eu vou comparar ambos. E podem perceber, né, que os valores vão ficar muito próximos, né? Então vamos pegar um valor qualquer só para efeito de comparação. Por exemplo, aqui eu tenho 9, 8,888, né? Aqui eu vou ter 14,9. Aqui eu vou ter 15,35. Então pode perceber que são valores muito próximos, né? Iguais. 26,5, 26,5. Que ficou mais próximo. Certo? Então agora, para eu poder enxergar essa semelhança, eu vou plotar ambos, né? Então eu vou colocar hold on, plot x, y, vamos botar a cor verde aqui, né, para diferenciar, e plot x, y maiúsculo, e cor azul, né? G de green, verde, B de blue, azul.
A gente vai plotar ambas. Então podem perceber que verde corresponde aos valores experimentais, né? Ou seja, os valores reais que obtive através das medições experimentais, né? Então, os valores que, que estão em cor verde são valores reais, né? Que obtive de forma experimental. E os valores em azul são valores aproximados, né? Que eu tracei com base naquela função de primeiro grau que eu encontrei de forma aproximada, né? Por regressão linear. Então, para ficar melhor de ver, vamos fazer o seguinte, vamos botar um asterisco e aqui eu vou botar um O, né? Porque com isso eu vou obter os valores pontuais, né? Pode perceber que a linha azul é uma linha aproximada, né? É uma linha que eu calculo de forma a ficar mais próximo possível da linha verde, né? Através do método de regressão linear. Vamos aumentar esse tamanho então. Vamos botar... Vamos colocar assim. Line width 4. E aqui vamos colocar 2 para os dois. Aumentar um pouco. Vou aumentar um pouco o asterisco. 4. Então podem perceber, né? Em verde eu tenho os valores experimentais, em azul os valores aproximados que eu obtive através do método de regressão linear. E para fechar, eu ainda vou mostrar essas curvas no Excel, porque o Excel ele calcula automaticamente essa linha de tendência aplicando regressão linear, né? Então, quando eu for calcular no Excel essa linha de tendência aproximada, eu vou ter que obter os coeficientes iguais aos que obtive nesse código, né? A com esse valor e B com esse valor, né? Vamos conferir então. Então vamos plotar um gráfico de dispersão. Vou tentar de novo. Vou deixar mais para cima. Vamos ver se foi selecionado os dados corretamente. Tá certo. Adicionar linha de tendência, linear, exibir equação no gráfico, certo. Tem uma cor verde. Vamos deixar azul mesmo. O que eu quero mostrar é que eu vou plotar no MATLAB, quer dizer, no Octave, né? E comparar. Então agora a gente vai plotar no Octave também e comparar ambas. Então percebam que a minha curva real, parecida com a minha curva real, que eu plotei no Octave com a cor verde, aqui com a cor azul. Vou tentar botar a cor verde. Pronto, agora ficou verde. Então, a curva, né, correspondente aos dados experimentais,
elas estão praticamente iguais, né? Plotadas no Octave, né? Com a cor verde. E essa linha de tendência, que está em pontilhado, corresponde a essa linha azul, né? Que eu tracei aplicando a partir da aplicação do método de regressão linear, né? Usando o método de regressão linear, eu obtive uma função de primeiro grau aproximada e com isso eu plotei essa curva na cor azul. E vocês podem perceber que os coeficientes da minha função de primeiro grau ficaram iguais aos obtidos no Octave, né? Então, eu tenho aqui a 0,21406, aqui também 0,214, que é o A, e o B ficou 11,844. Ficou exatamente igual, né? Então, os coeficientes que o Excel calcula, ele calcula aplicando o método de regressão linear também, né? Então, essa equação que é obtido, né, no Excel, dentro do Excel é aplicado o método de regressão linear. Tanto que eu provei, né, no Octave, obtendo exatamente os mesmos coeficientes, né? E com os mesmos coeficientes, né, eu obtive uma função de primeiro grau que, com base nessa função de primeiro grau, eu tracei as curvas exatamente iguais à que aparece no Excel, né? No caso, a minha curva em verde é a curva real, né? Assim como essa curva em verde. E a minha curva azul é a minha curva aproximada, que corresponde à linha de tendência do Excel, né? Obtida por regressão linear. Certo? Então, com isso, eu encerro o bloco 9, onde foi abordado o método de regressão linear, que eu apliquei para obter uma função aproximada de primeiro grau e, com isso, poder traçar uma curva utilizando essa função, né? Mostrando que essa curva fica muito próxima à curva referente aos dados experimentais, como vocês estão vendo nessa imagem.